adendo do que você está falando. Não, você vai contar toda o motivo que essa oportunidade de negócio que você viu da ociosidade, você criou a DocWorking, né? Sim, a DocWorking. A DocWorking é uma forma resumida para dizer um Airbnb focado para a área de saúde. Não é só para odontologia, né? Para toda a área de saúde, o Brasil inteiro. E tem um levantamento feito por um instituto em 2020, que foi publicado, que o Brasil, então, ou seja, foi feito antes da pandemia. Perfeito. A gente ainda está voltando aos números pré-pandemia, ainda não chegou ainda, mas a estatística que tinha para odontologia no Brasil era de 39% de ociosidade no consultório. Olha isso. É quanta vaga livre para atender em parceria público-privada e atender mais pessoas mesmo, né? Que precisam voltar, como você falou. E é uma coisa muito maluca, porque o Brasil ele detém 20% dos dentistas do planeta. É uma concentração de dentistas altíssima. Altíssimo. O Escavar pode falar melhor os números da Organização Mundial de Saúde, que ela indica de habitantes por dentista. A proporção, né? Proporção. Aqui a gente está muito abaixo. Né, tem uma quantidade de pacientes para dentista muito abaixo do que se recomenda. E muito mal distribuída, né? E mal distribuída. E aí, fora da DocWorking, que é um projeto pessoal para, obviamente, ajudar o mercado de trabalho e está ajudando também os pacientes, porque você sem acaba dúvida nenhuma gerando acesso aos pacientes. Exatamente. Né, porque, eu quero passar num paciente X lá, que ele não tem consultório, não tem onde atender, eu sou obrigado a ir num A, B ou C, né? Enfim, a gente acaba ajudando tanto o profissional como o dono de clínica e os pacientes. Mas tem um outro trabalho que é da ONG, do Amigo da Vez, que ele vem já de alguns anos, esse trabalho. E aí eu sempre falo que a gente não gostaria de existir para aquilo que a gente faz, porque o nosso país é um país continental, é muito grande. E quando a gente fala São Paulo, a gente não imagina. E não pode falar que imagina, porque você não foi lá, você não sabe, você não tem ideia. É só quem vai lá para ver qual que é a situação de várias áreas do país. A gente viaja, a ONG viaja pelo Brasil inteiro. Por exemplo? Olha, a gente foi das 5 regiões do país, todas as 5 regiões, são cidades com IDH muito baixo, cidades muito pequenas, de 7 mil habitantes, 4.500 habitantes, são cidades muito pequenas. IDH é o Índice de Desenvolvimento Humano, né? Pessoas que estão abaixo da linha de pobreza, vamos dizer assim, e do desenvolvimento socioeconômico. Socioeconômico, mortalidade infantil, são vários quesitos que se avaliam dentro de uma comunidade, de uma cidade. E a gente vai também em aldeias indígenas, e comunidades ribeirinhas, caiçaras, etc. Então a gente tem, no Acre, por exemplo, é uma. Né? O pessoal brinca, o Acre existe, poxa, é muito longe, né? É um estado esquecido aqui dentro do nosso país. E lá a gente leva um dia para chegar lá. De lá a gente leva mais outro dia para chegar na aldeia indígena. São 9 horas, às vezes 10 horas de barco para chegar nessa aldeia. E lá a gente fica fazendo atendimento. Então assim, você tem contato com a cultura, com os costumes de cada região. Isso a gente foi para o sul, já mudou completamente. Foi para o nordeste, mudou totalmente. Do outro lado ainda, que a pobreza é uma outra situação. E tem uma região aqui próxima de São Paulo, aliás, no estado do Rio de Janeiro, no distrito de Paraty, que é na reserva da Joatinga. Tem 3 comunidades que a gente atende lá, que a ONG atende, que é a Ponta Negra, a Praia de Ponta Negra, que desde 2017 a gente faz um trabalho fantástico lá. A Praia do Sono, que fomos agora pela primeira vez, e a Vila Oratório. São comunidades ribeirinhas, caiçaras, que têm uma outra dimensão, uma outra necessidade. São pessoas que faltam à saúde, né? De todos esses que eu estou falando, são pessoas assim, deu dor de barriga, para onde eu vou? Não tem para onde ir. Né? Então, por maior esforço que o Estado faça, não consegue chegar. Né? E eu acho que falta até um pouquinho até de interesse. De né? interesse de alguns, né? Hoje o país está tão politizado, né? Mas a gente precisa parar de brigar e começar a olhar para o problema em si. Né? Então, assim, as ONGs, só para a gente entender, Maurício, elas surgem a partir de uma demanda que vamos dizer assim, o professor Escabar explicou aqui a questão da saúde pública que veio, né, e que surgiu até recentemente, a gente pode colocar assim, provendo atenção à saúde, cuidado com a saúde através da boca, para uma parte da população, isso vem crescendo. Mas ainda não dá conta de atender a demanda de toda a população carente do Brasil. Eu vou te dar um exemplo muito interessante. Vou pegar uma cidadezinha que nós somos no Rio Grande do Sul,
em 2018, chamada, eu já lembro do nome da cidade, uma cidadezinha muito pequenininha, nós fomos lá. E aí começou, tem uma cidadezinha no Nordeste, chama Ingazeira. Ingazeira, um sertão pernambucano, uma cidade muito, muito pobre, minúscula. E lá a gente sempre vai e pergunta para o dentista, quando tem o dentista da cidade ou da cidade vizinha, qual que é a maior demanda. Porque a gente está indo com um grupo de voluntários, tem muito especialista. O que eu tenho na minha clínica particular de tecnologia, a gente tem na ONG e a gente leva esse equipamento. São equipamentos móveis? São como é que é isso? móveis, bacana. Todos portáteis, a gente leva 1,5 toneladas a 2 toneladas, às vezes, de equipamento para fazer os atendimentos. De equipamento e material de consumo. Tudo que tem de bom e do melhor no consultório aqui em São Paulo, a gente leva para as missões. Que legal, que legal. E aí, nesse exemplo, a gente conversou com o dentista lá da região, ele falou, olha, canal, assim, são no mínimo 6 meses para a gente suprir esses 60 e poucos pacientes que tem na fila para tratar canal. Você está com dor de dente. Exatamente. Você vai aguentar ficar mais de 6 meses, 7 meses esperando para tratar? Assim, 6 meses, 7 meses, o que ele fala, porque atrasa isso, vai surgindo outro e essa fila demora mais. Bom, nós nos reunimos durante uma semana, nós tratamos 70 e poucos canais, porque alguns surgiram ali. Então a gente deu uma limpada nessa fila de espera, né? E foi uma coisa assim, muito, muito emocionante e gratificante para os dentistas voluntários, assim, de emoção, de choro, do padre da cidade vir rezar uma missa para gente, de emoção. Muito legal. As senhoras iam lá levar um presente.